Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. O depoimento mais aguardado sobre a morte de João Alberto acontece hoje. O PM temporário que fazia um bico no Carrefour vai ser ouvido pela delegada. Quem é este policial? A gente já te conta. É de dia, é de noite, é de madrugada. A Polícia Rodoviária Federal não dá folga para os traficantes. 2 foram presos quando levavam maconha para a fronteira. Sextou com descontos e promoções, as dicas do Procon para não cair na Black Fraud. No esporte, Grêmio de Maradona, ou melhor, de Renato, vence no Paraguai e larga em vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Aqui você vê todos os lances. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 37 minutos agora. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida a gente volta com muita, mas muita informação para vocês, tá bom? Fica aí, até já. Pessoal, a Ortobon é a maior fabricante de colchões na América Latina e maior rede de franquias do mundo. Aqui em Porto Alegre você encontra nas lojas Zafari Hípica, na Avenida Bento Gonçalves, na Casa Shop e Zafari Cabral, bairro Rio Branco. Conheça hoje a maior Black Friday da história com as melhores linhas em colchões Ortobon. Está com dores na coluna, lombar, ou no pescoço? Veja o top de linha do Visco Casal de R$ 4.776 por R$ 2.388, com 50% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, 50% de desconto. Tem ainda o melhor custo-benefício em colchão casal, o ortopédico Premium, de R$ 3.117,60 por R$ 1.558,60. Gente, é imperdível! Confira estas e outras promoções somente nas lojas Zafari Hípica, na Avenida Bento Gonçalves, na Casa Shop e Zafari Cabral. Ou mande o WhatsApp para o número aqui na tela, 51 991030136 ou ligue 3519-9153 e garanta colchões de primeira linha a um preço justo. Muito bem, hora certinha, gente. Agora, 11 horas e 44 minutos, nós vamos direto à nossa reportagem ao vivo, saber as manchetes desta sexta-feira. Começamos com Lucas Abate. Qual é a tua manchete, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A expectativa para o depoimento do policial militar temporário envolvido no caso João Alberto morto no Carrefour. O que a defesa vai alegar e também o que isso pode contribuir com a investigação, a gente conta daqui a pouco, André. Até já. Obrigado, Lucas. E agora, Gabi Lerina, qual é a tua manchete de hoje? Gabi, bom dia. Oi, bom dia, André, para você, a todos que estão nos acompanhando. Estamos no centro de Porto Alegre, acompanhando a movimentação dos clientes, viu? Hoje de manhã, inclusive, já tinha fila em frente de algumas lojas, porque, afinal de contas, hoje é Black Friday. Eu vou trazer para você destaques, alerta sobre como não cair na Black Fraud. É daqui a pouco, André. Tem que ficar de olho. Até já. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabi Lerina. Muito bem, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Olha só, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que tem mais de 100 leitos e é fundamental ao atendimento psiquiátrico aqui no estado, com atendimento a cerca de 88 municípios, vem sendo gradativamente enfraquecido. Mesmo com uma fila de centenas de pacientes aguardando por leito psiquiátrico aqui no estado, o que é agravado pelo impacto psíquico da pandemia da Covid-19, algumas unidades especializadas do Hospital São Pedro estão sendo fechadas. O hospital é referência no atendimento psiquiátrico aqui no Rio Grande do Sul e vem sofrendo com más condições, falta de profissionais e prejuízos aos processos de ensino e formação. A população não pode sofrer com a ameaça de mais perdas em uma área tão importante neste momento. CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, 11 horas e 47 minutos agora. Vamos falar do caso João Alberto. A Polícia Gaúcha já ouviu mais de 30 pessoas e pediu mais 15 dias para concluir o inquérito. Na tela a gente explica. A
As imagens da brutalidade são as últimas lembranças que Thaís tem do pai. Não tem justificativa. É um ato de racismo com ódio ao mesmo tempo que aconteceu. Na noite do dia 19 de novembro, João Alberto Freitas morreu depois de ser espancado por seguranças do Carrefour. O episódio gerou protestos em todo o país. A polícia analisa cerca de 10 horas de imagens, inclusive de dias anteriores. Por isso, pediu prorrogação do prazo por mais 15 dias para concluir o inquérito. Buscamos, então, na análise dessas imagens, verificar a conduta dos seguranças perante a atitude de clientes. Nós queremos saber qual a atitude dos seguranças, em situações similares. Os 2 seguranças presos permaneceram em silêncio no primeiro interrogatório. Mas, nesta sexta-feira, o PM temporário Giovanni Gaspar da Silva deve falar pela primeira vez. O advogado garantiu à polícia que ele vai responder a todas as perguntas. Nós esperamos amanhã esclarecer muitos aspectos e que, inclusive, foi comentado em alguns momentos sobre o que eles conversaram uns com os outros em todo aquele trajeto. Bom, muito bem. Agora eu quero colocar aqui junto meu amigo Glauco Pazza. Bom dia, Glauco. Junto aqui com o Lucas Abate, porque vai ser muito importante esse depoimento do Giovanni, porque o outro segurança, ele, por enquanto, ele não quer falar, diz que só fala em juízo. Agora, as informações que vão ser repassadas pelo Giovanni são de extrema importância para nós compreendermos como tudo aconteceu. Temos aí diversas versões, mais de 30 pessoas, que foram ouvidas, e por isso o depoimento hoje dele, que é para ser a partir das 2 da tarde, Lucas, deve definir e esclarecer diversos pontos. Na imagem a gente acompanha aí, agora, o momento em que ele chega com a esposa dele, que o João Alberto chega com a esposa, depois das compras. Eles passaram pelo caixa. Para aí um pouquinho a imagem, só para a gente explicar. Aí, ó, mais uma vez, o momento que ele chega com a esposa, que ele chega junto com a Milena. Eu chamo a atenção para um detalhe importante. Eles entram, volta ali, só para eu compreender, é a porta da frente, não é pela garagem, né? Porque a saída e as agressões acontecem na garagem. Isso me chamou a atenção agora, nós até tínhamos comentado há pouco. Eu não sei se essa não é o mesmo local da saída, né? Não é o mesmo local da saída, depois os colegas me ajudam a compreender melhor. Mas eles sobem ali pela escada rolante, o casal chega no supermercado e agora vai em direção à loja. Tá aí o João Alberto e a Milena, que vão entrar para fazer as compras. Entram no supermercado e aí, para a imagem aí, depois de fazer as compras, vão até o caixa. Tá ali a Milena no lado esquerdo, está aqui ela, né? Com uma camisa preta e branca, né? Rajada preta e branca, e está aqui o João Alberto atrás. Segue a imagem, vamos ver o que aconteceu. Seguindo na sequência, ele passa por trás da Milena, que está ali, né, colocando na sacola as compras, e ele vai até a frente, quando ele então se dirige, se aproxima de uma funcionária que me parece que é da Vector, a empresa que presta segurança, né? Que é não, ele se aproxima é da Jéssica. A Jéssica Saldanha, que é fiscal de caixa, tá? Então ele se aproxima dela. Neste momento aqui, ela dá um passo para trás, foi ela que disse que se sentiu intimidada, e aí o João Alberto faz um detalhe com a mão, um movimento com a mão, que, como nós dissemos dias atrás aqui, dá a sensação que ele faz tipo um ok e depois ele vira a mão para baixo, como se fizesse um sinal negativo, compreendem? Ou não sei se isso seria um telefone celular, não sei. Estamos aqui fazendo, né, suposições. Não dá para enxergar direito, né? Exatamente. Então, parece que ele faz com a mão, pode ser que seja um objeto, pode ser que seja o celular, não dá para compreender. Em princípio é com a mão, mas isso também deve ser esclarecido. Né? Não sabemos o que ele tem na mão ou se não tem absolutamente nada, mas deixa aí na sequência. Está aí o Magno Bas Borges, segurança, esse disse que só vai falar em juízo. Aí o que acontece na sequência das imagens, isto aconteceu na quinta-feira passada dentro do supermercado Carrefour, pouco antes da morte de João Alberto na saída no estacionamento. O João Alberto volta para ficar junto com a esposa, ali ele comenta algo com ela está aguardando e ele se afasta enquanto, olhem só, olha aqui, ó, ele está parado aqui, está aqui o João Alberto, e aí ele está próximo da fiscal, a Adriana, que foi presa agora esta semana, tá? Aqui, ó.
E aí, em seguida, chega o Giovani, que é o que vai prestar depoimento na tarde de hoje. Volta só um pouquinho, gente, a imagem, só para a gente seguir direitinho na sequência. Então, vejam que, pela imagem que a gente observa, não há movimento de agressão ou de xingamento nenhum, né? Em princípio, tudo calmo, tanto é que os próprios outros compradores, clientes, estão comprando, né, de maneira, né, muito calma, não chamou a atenção de nada. Está aqui a fiscal Adriana, está aqui o João Alberto, aqui ela, a fiscal de caixa. E agora deixa na sequência, eles se dirigem, ó, o Giovani se aproxima e a partir daí todos seguem em direção ao estacionamento. Como se dissesse, ó, vamos sair lá pela porta do estacionamento, algo assim. E isso o Giovani vai explicar. Para aí a imagem. Tem uma informação de que a Adriana disse no depoimento que ele teria empurrado ou batido em alguém na descida da escada. O que aparece, o João aqui... Né? Ele teria meio que atropelado um cliente na descida. A imagem, ela não vai ser conclusiva, mas é um momento que ele passa pelo canto aqui onde estão essas duas pessoas aqui descendo. Deixa na imagem e está aqui o Giovani seguindo bem atrás aqui do João Alberto. Mais atrás está a Adriana, né? E aqui atrás ainda o Magno. Todos seguem. E aí o momento da saída. Para só um pouquinho a imagem, porque no depoimento da Adriana, a polícia, ela disse que não estava no momento, confere, né, o Lucas, não estava no momento da agressão, ela não estaria junto com os dois seguranças. Então isso a gente vai confirmar, né, por essa própria imagem. Porque está aqui, ó, o Giovani, o João Alberto, o Magno e a Adriana está aqui. Segue a imagem, que eles vão para o estacionamento e aí é o momento, está aqui o Giovani Gaspar da Silva, que é o que vai prestar depoimento na tarde de hoje a partir das 2 horas. Ele leva o soco, ele que é o policial temporário. E aí começam as agressões. E aqui o Giovani Gaspar da Silva, o segurança que em seguida vai desferir os socos, não é verdade, Lucas? E a fiscal está aqui dentro, a Adriana, e ela reforça no depoimento que na mão ela tinha um rádio de comunicação. Não seria telefone celular, ou em algum momento ela pegou o telefone, mas não foi para fazer gravações, segundo o depoimento dela. Para aí um pouquinho a imagem, gente. Olha só. Então aqui a gente consegue observar a Adriana, que disse que não interferiu, porque ela recém tinha feito uma cirurgia nos rins, segundo o depoimento dela, tá? Algumas pessoas aqui se aproximam, como essa pessoa aqui, que não me parece ser segurança, mas numa intenção de impedir as agressões. E vamos deixar a sequência das imagens, por favor. A sequência das imagens. Está aí ela, a Adriana, ali com o rádio comunicador. As agressões acontecendo. Aqui se aproxima um cliente que talvez seja um dos motoboys que tenta impedir. Inclusive, a Adriana disse para eles que ia queimar na loja, porque há um problema com esses motoboys que fazem entrega de lanches e que estariam estacionando em local impróprio. E aí o momento das agressões. O momento das agressões. Quem é que desferiu os socos no João Alberto, Lucas Abate? Olha, André, pelas imagens que a gente tem disponível, os primeiros socos, né, as primeiras agressões partem justamente do policial Giovani, que vai prestar depoimento hoje. A gente tem na sequência ali, logo depois que eles estão saindo, o João Alberto dá o soco em Giovani, que imediatamente começa a reagir e dá alguns socos ali, e logo na sequência o outro segurança, o Magno, também começa a tentar imobilizar, tentar derrubar o Beto com alguns chutes. Mas essa primeira ação foi feita por parte do Giovani. E por isso que é tão importante esse depoimento dele, André, porque, primeiro, o Magno não vai falar, não se tem essa testemunha, esse depoimento não vai se ter no inquérito policial. A Adriana já prestou um depoimento, deu suas alegações, disse inclusive que não tinha poder de fazer com que as agressões cessassem, não poderia conter por conta de problemas físicos. Então o Giovani vai servir justamente também para contrapor o que disse a Adriana. Ele pode declarar se de fato ela tinha algum tipo de autoridade para impedir, autorizar ou proibir esse tipo de agressão, e também vai ser muito importante, André, esclarecer esses pontos que ficam obscuros, né? Nas imagens a gente não consegue
descobrir o que foi dito naquele primeiro momento para fiscal, e para funcionário da loja, o que aconteceu naquela descida da escada rolante e até mesmo o que foi dito naquele exato instante antes do primeiro soco do João Alberto. Aliás, André, desculpa, a polícia reforçou ontem esse fato, né? As imagens, elas dizem muito, mas não dizem tudo. Então a polícia quer saber o que foi dito. Por quê? Porque as câmeras de segurança não têm áudio. O único áudio que eles têm de gravações são daqueles populares que fizeram as gravações com celulares. Mas através das testemunhas, dos depoimentos, eles querem saber, por exemplo, claro que isso não justifica, se o Beto desferiu palavrões, se ele ofendeu, se aquele momento que ele estava com a mão para cima e a mão para baixo, se ele falou palavrões para fiscal. E no depoimento da Adriana, ela disse que estava no bazar e tinha recebido um chamado pelo rádio e de que um cliente teria agredido, e pelo que se entende, né, Lucas, fisicamente um cliente. Só que ou um cliente ou um funcionário do supermercado, me corrijam depois, eu confirmo. E eu não sei se ela se refere àquele momento que ele se aproxima, que faz aquele sinal com as mãos. Ali não teve, né, aproximação física, não teve ali. A não ser que ela se refere a isso, ela precisa explicar as outras imagens que a polícia está vendo, né? Se houve outro evento do Beto, por exemplo... Até durante as compras. Isso, tem incomodado alguém nessas imagens, deve aparecer, né? Pelo amor de Deus. Gente, 11h57. Para quem está chegando agora aqui no SBT, nós estamos mostrando a sequência do que aconteceu na quinta-feira passada, dentro do Carrefour, Zona Norte de Porto Alegre, quando foi agredido e morto o João Alberto. Nós estamos mostrando essa sequência porque hoje, sexta-feira, a partir das 14h, o segurança, o então policial temporário, que estava no seu primeiro dia fazendo um bico, né, fazendo uma experiência para a empresa Vector, pelo que se sabe, a convite de um colega, que eu não sei nem se é o colega que fez o convite, era o Magno, mas estaria neste primeiro dia de uma experiência e faltava inclusive 1 hora para ser liberado. Então, a partir das 14h hoje, não é, Lucas e Glauco, ele vai prestar depoimento para a polícia e vai poder se esclarecer o que aconteceu dentro da versão dele. O que é importante chamar a atenção, será que o Giovanni teve acesso a essas imagens, hein, Lucas? Porque é importante ele também contar a versão dele sem ter visto as imagens, não é verdade? André, até a defesa com certeza já teve acesso às imagens, até porque a defesa tem acesso a diversos itens que estão no inquérito policial que nós, também da imprensa, não temos acesso. Então, a defesa já teve acesso, certamente já passou para ele todas as informações. A imagem, não sei se foi possível mostrar, mas certamente toda a informação, toda a sequência de fatos, o Giovanni já está sabendo. Tem até uma promessa do próprio advogado dele que hoje ele vai prestar todos os esclarecimentos, tudo que for perguntado. Porque lá no primeiro depoimento ele permaneceu em silêncio. Dessa vez ele deve esclarecer tudo. Mas certamente, André, ele tem acesso a essas informações, a defesa já estudou bastante e até mesmo a defesa já tem uma linha, uma sustentação sobre o que vai alegar para a defesa do cliente, legítima no caso, defesa? O Giovanni. Não, André. A gente tem até, não sei se a gente já pode chamar agora, um trecho do que diz o advogado David Leal. Em seguida, a Mônica confirma para mim. Em seguida, a gente vai rodar, só mostrando que nesse momento, Glauco, André, são 12 pessoas que estão ali como testemunhas. Exatamente. E certamente todas essas pessoas foram, né, ouvidas pela polícia. Então, hoje, a partir das 14h, um momento importante dos esclarecimentos, então, do Giovanni, que é o segurança temporário da Brigada Militar, né, o PM temporário da Brigada Militar, e estava fazendo a segurança nesse teste, nesse bico, no primeiro dia, dentro do supermercado, dentro do hipermercado. Agora sim, o que disse... Mas já adiantando, André... Oi. Não, agora a gente pode chamar. Agora a gente pode chamar. O que disse o advogado, pode continuar para nós? A ideia dele era passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ambos, ele e a esposa, tinham uma rotina de estudos, né, em que acordavam 5 da manhã todos os dias. E então, ele queria complementar a sua renda, né? Foi então que um colega passou esse contato para ele e ele passou a trabalhar lá. No primeiro dia, isso foi no primeiro dia. Infelizmente, já no momento em que faltava 1 hora para ele ir embora, foi que aconteceu o fato, né? Esse colega que indicou ele, Lucas, é o Magno ou não se tem essa informação ainda? Não se tem essa informação, mas pelo que eu tenho
de informação não seria o Magno. O Magno, até pelo que se sabe, eles não teriam qualquer tipo de relação anterior. Mas isso certamente é algo que está sendo apurado pela polícia, até para verificar, claro, se não é um outro policial militar que fez essa indicação. Mas esse, André, foi o pronunciamento do advogado sobre essa acusação de que ele estava fazendo o bico, na verdade, assumindo, né, que de fato ele estava fazendo o bico, o que para policial militar é ilegal. Mas sobre as agressões, sobre o resultado final, ele sustenta, André, que o cliente dele cometeu uma lesão corporal, que o resultado homicídio, morte, não era a intenção e que aconteceu por um acidente. Assume a lesão corporal, mas nega a autoria do homicídio. Tem imagens, nós não tivemos acesso, mas me parece que há imagens e informações de um desespero deles quando se deram conta do que tinha acontecido, né? Logo quando perceberam da morte, então, do João Alberto, ali no estacionamento do supermercado. Eu imagino que eles tenham posse de imagens que nós não temos acesso ainda. E só para lembrar, este é o crime mais grave, sem dúvida nenhuma. Assassinato não tem explicação, não tem justificativa. E tem a questão do racismo. A polícia tenta apurar com a maior brevidade possível se há também a questão do racismo, especificamente neste caso aí, André. Bom, eu quero agora 12:02 para quem está chegando agora. Hoje, a partir das 2 da tarde, o depoimento, né, um dos principais depoimentos do PM temporário que estava prestando o serviço, né, que é o Giovanni. O Giovanni vai falar pela primeira vez à polícia e dar a sua versão sobre o que aconteceu. Eu quero chamar a atenção, gente, volta aqui nessa imagem que está aqui no meu telão interno aqui. Volta um pouquinho antes, porque uma das coisas que eu quero compreender o que aconteceu, e eu acho que vocês também, antes das agressões, na descida da escada rolante. Porque o que será que acontece? A primeira coisa, o que fez o João Alberto ser levado para o estacionamento pelos 2 seguranças? Por que eles não saíram pela porta principal ou pela porta que eles chegaram? Não sei. Estou aqui levantando uma dúvida. A segunda questão, por que o João foi na frente da esposa com seguranças, enquanto que a esposa descia as escadas sozinha? Tá aqui, ó, mais uma vez, o momento que eles chegam no hipermercado. Vejam que aqui a Milena Borges Alves, a esposa do João Alberto, está com ele. O momento das compras que passam pelo caixa. Para um pouco a imagem, gente, para um pouco a imagem. Outra coisa que é importante, imagens antes deste momento, as imagens internas. Certamente a polícia vai investigar para ver se houve se teve algum acontecimento importante neste período. Nós temos a imagem daqui para frente, o momento que ela está no caixa, a Milena guardando as compras nas sacolas, e aí o momento que o João Alberto se aproxima ali de uma fiscal. Pelo depoimento da Adriana, me parece que ele se aproximou de uma funcionária da Vector. Mas pelo que se sabe, então, pelo visto, né? Anteriormente a esse evento aí, ele teria se aproximado, é isso, né? Pelo que dá a entender, no que foi dito, inclusive, à polícia, né, André? É isso? A Jéssica Saldanha, que seria da Vector, mas pelo visto é do hipermercado Carrefour. Só mostrando aqui na sequência, e depois a gente vai falar com o Lucas para saber o que vai acontecer com a questão dele ser um PM temporário, mas só mostrar aí na sequência o que chama a atenção, a aproximação dele, que faz gestos então para essa fiscal, que a gente não sabe o que ele quis dizer, né? O que ele queria dizer com aquilo, mas não há aproximação, uma aproximação física não há. Aí eles saem todos daqui, sai o João com os 2 seguranças. Atrás vem a Adriana, está aqui o Magno que vai ser, que não quer falar, só fala em juízo, não vai falar para a polícia, e se aproxima em seguida o Giovanni, que é o PM temporário. Ele vai aparecer agora aqui por baixo, ele vai aparecer caminhando, e aí todos vão em direção à saída do hipermercado, diferente do local da entrada. Não é verdade? Olha, aqui, não é agora. É agora que vai se aproximar, então, o Giovanni. Está aqui a Adriana Alves Dutra e em seguida se aproxima o Giovanni. Ó, está aqui chegando o Giovanni. Todos agora vão para o estacionamento, para a saída. Não é pelo mesmo local da chegada do casal, né? E aqui o que me chamou a atenção também é isso que deve ser esclarecido. O que fez ele sair na frente, enquanto que, ó, vejam que eles passam inclusive pela própria... Aqui está a Adriana descendo, Deixa eu ver se é a imagem na sequência que vem. Não, tem uma imagem que mostra a Milena descendo sozinha, né? Quer dizer, o que fez então eles irem com o João para o estacionamento? Vamos falar agora com o Lucas Abate para explicar como que fica esse processo, Lucas, uma vez que o próprio advogado do Giovanni admite que ele estava fazendo um bico. Ó, tá aí a imagem, gente. Tá aí a imagem, ela está descendo sozinha.
O João Alberto já tinha descido com os seguranças, está aqui descendo a Milena. Quer dizer, por que também há esse distanciamento? Por que não foram todos juntos embora? Uma pergunta que eu, de fato, não sei responder. Como fica a situação dele na Brigada Militar, Lucas? Isso, André, porque tudo que a gente falou até agora se refere ao inquérito da Polícia Civil, que investiga diretamente a morte e também a questão do racismo. Um inquérito foi aberto também pela Brigada Militar para ver a questão administrativa mesmo, a responsabilidade do policial militar, as infrações que ele cometeu como policial militar. Ele vai prestar depoimento também provavelmente na Corregedoria da Brigada Militar, já foi convocado para isso, mas alguns pontos que a Corregedoria quer saber é, primeiro, por que num primeiro momento ele mentiu para outros policiais, outros soldados que foram atender a ocorrência, que ele se apresentou como policial, mas ele disse que era um cliente que estava passando por ali, viu a confusão e tentou intervir. Agora a gente já tem até a confirmação do próprio advogado que de fato ele estava trabalhando. Então essa mentira dita vai ser investigada. E a Adriana... o segundo ponto é também... Oi. Não, e o segundo ponto, termina aí, depois eu quero falar o que a Adriana disse a respeito disso. E o segundo ponto, André, é a questão de exercer a função de polícia, o papel de polícia, fora do horário de trabalho, sem farda, sem identificação. Então esses dois pontos estão sendo, na verdade, já foram analisados pela Corregedoria da Brigada Militar e até, André, a informação que a gente tem é que ainda hoje e a qualquer momento o comando da Brigada Militar vai emitir uma nota comunicando sobre o que será feito em relação à matrícula dele. A Adriana disse que falou que era um cliente, né, se referindo ao Giovanni, porque ela disse que como ele estava no primeiro dia, não conhecia. Porque era o primeiro dia dele no trabalho. Agora, ao mesmo tempo, se ela é a chefe, né, da segurança, não sei. Pois é que é uma empresa terceirizada, corre o risco de não conhecer. E uma outra coisa a respeito da Adriana, a defesa dela pediu a liberação dela do presídio feminino, mas a justiça negou. A alegação da defesa é a questão da Covid-19, né? No presídio lá não tem nenhum surto, né? Isso, exatamente. E a juíza achou que não é um perigo iminente, ela, apesar das comorbidades, ela tem doenças que poderiam evoluir no caso de um contágio, né? Mas não deu essa liberação, ela continua no presídio feminino. Para quem está chegando agora, 12h08, este é o SBT Rio Grande. Nós estamos mostrando aqui mais uma vez a sequência do que aconteceu na quinta-feira passada dentro do hipermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. Hoje é um dia importante, a partir das 2 da tarde, o PM temporário que estava ali fazendo a segurança, né, já confirmado, o primeiro dia de trabalho dentro do hipermercado, vai ser ouvido e vai, pelo próprio advogado, a afirmação do advogado, vai falar e prestar esclarecimentos para a polícia. Agora, nós olhando essas imagens, elas são aterrorizantes. Bom, o pai do João Alberto já mesmo disse que não consegue nem ouvir, nem pensar mais nessas imagens. Imagine, se para nós, né, assistindo, acompanhando, já dói de ver essa violência. E aí a gente uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? Algumas pessoas gostam muito de dizer, mas o fulano não interessa. Uma coisa é o comprometimento dele, são as dívidas dele com a justiça, isso é outra história. Agora, a questão da violência é isso, né? A questão de racismo que está sendo investigado pela polícia, né? Num primeiro momento, a delegada que investiga diz que precisava e precisa ainda de algumas comprovações técnicas a respeito do racismo. Enfim, é um tipo de violência que nós não podemos, aliás, nenhum tipo de violência, né? Mas nós não podemos admitir em hipótese alguma, né? Foi legítima defesa, ele levou um soco, quer dizer, e aonde estão as técnicas aí que eles deveriam, como seguranças, adotar, né, para não se chegar ao ponto que se chegou? Quer dizer, a gente vê ali o João Alberto, e ele era uma pessoa forte, e vem ali os dois chegam a levantar as pernas dele, ele cai com a cabeça no chão, quer dizer, completamente imobilizado. É uma sequência, olha, esse é o momento aí, quer dizer, é de uma agressividade. Esses socos foram pelo menos 14 socos. Quer dizer, isso não é uma imobilização. Isto não é uma imobilização. Então, são imagens que a gente olha, tem que respirar, porque são revoltantes, são deprimentes, são chocantes.
a gente fica assim, assustado, né? E tanto é que essas imagens repercutiram mundo afora, inclusive com diversos depoimentos, e todos eles contra esta violência. E Lucas? André, e até a gente acompanha nas imagens, né, pelo menos esses 14 socos que foram desferidos contra o João Alberto. E até sobre essa questão, né, que eu tinha dito um pouco mais cedo, a lesão corporal, a tese de lesão corporal e não homicídio, que é sustentada pelo advogado. E a gente pode acompanhar agora mais um trecho que ele explica exatamente essa tese que está sendo sustentada pela defesa do policial militar. A tese que descreve o fato, né? O que aconteceu foi que o meu cliente foi chamado para atender a uma situação de conflito em que o senhor João Alberto estaria com algum problema com uma funcionária do Carrefour. Então, se deslocando até o local, ele simplesmente disse para o senhor João Alberto: está tudo ok? Ele disse: está tudo ok, e foi conduzido até a saída, né? Então, nesse momento, ele sofre esse primeiro soco, que foi divulgado. Então, ele sofre esse primeiro soco do João Alberto e eles vão para cima dele para tentar contê-lo, né? Até num certo momento, né, que ele se aproximou demais ali do João Alberto e que ele acabou sofrendo esse soco, ele se mostrou um pouco ingênuo para a situação, um pouco despreparado, sim. E os socos, me corrijam se eu estiver errado, foram na cabeça. Sim, no rosto, né? No rosto? Até por isso a quantidade de sangue também, né, André? Olha ali, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 socos. 14 socos. Aí, mais uma vez, a imagem. A gente vai mostrar aqui a imagem do momento quando começou. Ele disse quando ele foi chamado, o advogado dele, o Dr. Davi, disse agora que o Giovanni foi chamado para conter um cliente, né? Só que até então não tinha nenhuma razão para conter o cliente, a gente mostrou as imagens. Claro que nós não temos toda a sequência, não, gente, é verdade. E é por isso que eu tenho curiosidade se de repente ele estava falando assim: eu vou te pegar, eu vou vir aqui na hora da saída, eu vou te pegar. Não sei se era alguma ameaça nesse sentido, porque não tem explicação, né, André? Bom, a gente espera então que hoje, a partir das 2 da tarde, a gente comece a ter esclarecimentos com o depoimento, portanto, do PM temporário, o Giovanni, que vai falar, portanto, para a polícia. Daqui a pouco a gente volta com outras informações a respeito do caso João Alberto. 12h13 agora, atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela não dá folga para os traficantes e nem pode. 2 homens foram presos quando levavam maconha. Para onde, Glauco Pazza? Olha aí a imagem. Imagina, para a fronteira. Isso aconteceu aí, essa abordagem na BR-290, em Caçapava do Sul. Um homem de 45 anos, que é de Porto Alegre, e outro de 32 anos, de Gravataí, foram presos em flagrante, levando 50 quilos de maconha para a fronteira. A droga estava escondida dentro de 2 malas de viagem, também numa caixa. A gente está vendo as imagens do momento da abordagem. A câmera que está na viatura policial, né? O policial desce ali, a câmera fica filmando tudo, eles abordam esses tripulantes deste carro, aí em seguida eles se rendem e a droga é retirada de dentro do carro. 50 quilos de maconha na BR-290, André. Vamos acompanhar o que disseram os policiais durante essa perseguição. Importante essa câmera ali acompanhando. Vamos acompanhar em seguida. Eles não tinham ficha na polícia, né? Até hoje. Até hoje, exatamente. Até essa madrugada. Vamos acompanhar em seguida o que dizem os policiais durante a perseguição. Vamos lá. Tá olhando pra trás, hein? Vamos abordar aqui nessa curva, tem uma saída. Tá olhando pra trás, hein? Vai dar, hein? Tem a saída do mercado aqui, cara. Vejam só a precisão dos policiais. Técnica, né? Eu só vou cuidar da movimentação tá se mexendo, cara, tá? Cuida pra direita. Lá na frente já tinha uma viatura dando apoio. Eles conseguiram cercar. Agora. Deixa eles passarem. Aí eles passaram, mas pararam, né? Não prenderam fuga, como se diz na linguagem policial. Agora, por que tudo isso, André? Por quê? Aquela palavrinha que é tão importante: inteligência. A informação que os policiais tinham de que nesse carro estava a droga. Ou seja, já tinha um carro à frente e se eles passassem por essa viatura, ia ter mais outra na frente. Então, por isso até que eles pararam, né? Agora, vejam só uma perseguição como essa, porque nós não sabemos o que é que está dentro do carro, né? Que tipo de armamento que tem.
Então, assim, o policial, por isso que eu admiro muito o trabalho da nossa polícia, por todo o jeito, ele se prepara que tem que ter essas pessoas de lidar com uma situação como essa, em meio a outras, né? Estão ali numa via pública. Né? Olha as malas aí. E aí as malas carregadas com essa droga. Agora, o que tem de apreensões envolvendo aí essa região da fronteira aqui do Brasil com os países vizinhos, hein, Glauco? Nesse caso, a droga estava sendo levada da região metropolitana de Porto Alegre para a fronteira, mas a gente já viu casos no sentido contrário, né? Que vem da fronteira para a região metropolitana. E é aquela velha história, bandido não cansa. Mas a polícia não descansa, né? Agora, para quem está chegando agora, meio-dia e 16 minutos, estamos mostrando mais uma apreensão de drogas, né, que aconteceu. Repete pra gente o local certinho, quando que aconteceu, Glauco? Caçapava do Sul, nesta madrugada, tá? BR-290, onde a polícia recebeu a informação de que este veículo, com essas placas aí de Porto Alegre, estaria trafegando com drogas a bordo e não deu outro. Dito e feito, estavam 50 quilos de maconha dentro do carro. E a gente observa, estavam indo em direção à fronteira. Agora, se iam largar nas cidades da fronteira ali, ainda no Brasil, ou se isso ia sair do Brasil, é o que não se sabe. Agora, talvez só com a investigação, né, Glauco? Muito provavelmente ia sair, tá? Ia sair. Muito provavelmente, exatamente. Estavam bem embalados ali, bem empacotados, né? Não entendo disso, mas pelo que a gente consegue ver, eram mercadorias, drogas, que elas estavam numa embalagem reforçada, principalmente, né, Glauco? Isso, estavam fracionadas, né? 50 quilos, conforme a polícia, já é um desfalque considerável, mas lembrando que só este ano foram mais de 25 toneladas. Nossa. Né? A gente já falou aqui, né, André? Olha aí as imagens da Polícia Rodoviária Federal essa madrugada em Caçapava do Sul, agora meio-dia e 18 minutos. Estamos mostrando aí para vocês e em seguida vamos acompanhar a perseguição e toda o preparo do momento da abordagem, porque já havia um carro da Polícia Rodoviária mais à frente, o táxi que estava no meio. O táxi é da onde? A gente tem essa informação pela cor, parece Porto Alegre, né? Na verdade, não seria um táxi, seria da mesma cor. Não é um sei táxi. Se era um táxi ou é uma cor muito parecida. Não estou nem querendo dizer que era taxista, com podia ser roubado. placas de Porto Alegre. Com placas de Porto Alegre. Isso. Será que é daqueles tipos de táxi que os mais antigos que são vendidos? Pode ser, porque a cor ela é muito parecida. Vamos ouvir o que disseram os policiais durante a abordagem, o momento da abordagem. Lá ao fundo a gente vê a luz do giroflash. Deixa ele passar. Deixa eles passarem. Agora. Vai. Passando pela outra equipe de policiais. Agora vai. Mandaram parar. E aí, no momento que eles descem, os policiais, com todo o cuidado e atenção, né, Glauco? E aí com encontram... técnica de abordagem. Né? E aí, exatamente. E aí encontram as malas, né, carregadas de drogas na fronteira, isso em Caçapava. Tá aí a imagem, o momento que eles abrem as... mas parece um táxi antigo mesmo, viu? A sensação que você tem pela cor, né? Mas agora que eu tô vendo direitinho ali, o porta-malas estava abarrotado, viu? Tava cheio. Qual é a quantidade que tu tem aí? 50 quilos, né? 50 Mas fez um quilos. volume forte ali no porta-malas. E muitas vezes essas drogas, elas são brutas, ou seja, a partir disso, elas se transformam em tantas outras, né, quantidades menores, associadas com outras, enfim. Mas é um material mais bruto, né? Apesar que essa aí é maconha, né? Essa aí é maconha? Era só tinha outra, tinha cocaína ou era só maconha? Só maconha. Só maconha. Mas muito bem, tá aí. Operação realizada nessa madrugada. Esse grupo aí era especificamente dedicado à maconha, dá pra dizer assim. Se fossem trabalhar pro lado do bem, fariam sucesso, mas não, escolhe o lado do mal. Muito bem, meio-dia e 20 minutos, está na hora da gente falar de quê? Acertou, de esporte. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olá, meu irmão Glauco Paz. Quanto tempo, boa tarde, André. Que coisa, né? Prazer falar com você numa sexta-feira. Sextou. Eu quase derrubei tudo aqui, imagina. Bom, olha só, o Grêmio venceu, né? O Guarani, não é verdade? Lá em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Não tem concorrência. E ficou muito perto da classificação, não é verdade, Glauco? Que baita vitória, André. 2-0 fora de casa. Decolou. Me parece que o avião agora já está em nível de cruzeiro. Não, cruzeiro não, porque cruzeiro atualmente está por baixo aqui no Brasil. Mas vamos lá. Vitória de 2-0. O Jean-Pierre fez o primeiro. Olha só, parece que estava dando um passe. Tranquilo. O goleiro nem esboçou, não tinha como ir na bola. Jean-Pierre fez o primeiro.
Aí o PP, você vai ver em seguida, fez o segundo. Agora o detalhe, viu a camiseta do Renato Portaluppi? Maradona em campo. O Renato uma homenagem, botou, né? uma camiseta em homenagem ao Maradona. Isso virou um assunto na Argentina, por exemplo, que, olha, os argentinos aplaudiram em pé o gesto do Renato, e muito legal mesmo. E o Vanderlei aí ajudando a salvar. Jeremias, tem um goleiro holandês. Tá aí, ó. A camisa do Renato, camisa em homenagem ao Maradona. Parece que é um goleiro holandês que está fazendo um sucesso no Grêmio, é Vanderlei. Essa é boa. Porque 2-0 foi muito bom, o ataque foi lá, foi efetivo e tal, mas o Vanderlei salvou também, Jeremias. Glauco, André, só vou pedir pro Doug tirar aqui que eu tô ouvindo a minha própria voz aqui, rapidinho. Mas isso é um prazer, olha, isso é o egocentrismo ao nível máximo, cara, não... Vamos falar do Vanderlei, Não, grande atuação do Grêmio, né, Glauco, André? O Grêmio teve 5 minutinhos ali que oscilou e o Vanderlei apareceu. O grande goleiro, seja ele holandês, brasileiro, argentino, ele aparece quando é exigido, né? E de resto, o Grêmio dominou, né, Glauco? O que me chama mais atenção aí, eu tava dando uma olhada nos livros, nas estatísticas, todas as vezes que o Grêmio fez 2-0 no jogo de ida de um mata-mata, passou. Ah, é? Então é questão de tempo. Quem é que vai ousar quebrar essa escrita? Ninguém, poxa. Eu disse, ó, a gauchada ia dar de relho, o Inter infelizmente não pôde jogar, né? Mas vai jogar semana que vem, vai dar de relho também no Boca Juniors, os argentinos que me perdoem. Porque olha aqui, ó, a gauchada tá de olho nisso aqui. Todo mundo quer saber dessa taça aqui, tá? Agora, esse jogo de ontem, tem uma torcedora, logicamente, que tava com o coração na mão. A arquibancada Grenal chega, entra em campo com o Papai Noel... Só um pouquinho. Não estamos em novembro, deixa eu dar uma olhada aqui. É fuso horário de um mês... Não, só um pouquinho. Dani Hill. Foi dada a largada dos pedidos pro Papai Noel. Eu já tô aqui com o meu bloquinho, com a minha caneta, pra fazer aquela cartinha. O que será que eu vou pedir pra ele, hã? Acompanhe com a gente, Libertadores, Grêmio Guarani do Paraguai. Aí acho que essa touca vermelha vai me dar azar. Aqui no SBT. Querido Papai Noel, quero erguer uma taça, queremos mais essa Libertadores e que o Boca elimine o Marcinho. Atende meu pedido, vai, Papai Noel. Oh, meu Deus, Luiz Fernando, colega, não pode perder um gol desse, amigo. Papai Noel, amiguinho, um golzinho só, pelo menos. Meu chapéu, Vanderlei, o Salvador. Vanderlei fez um milagre. Um milagre. E após o milagre, quem não faz leva, meus queridos. Jean-Pierre. Vanderlei, sempre te amei e nunca te critiquei. Pepe! 2-0! Ai, Papai Noel foi muito querido comigo na minha cartinha. Não é que ele me atendeu, mas aqui é o Papai Noel. A listinha tá grande, não esquece dela, tá? Semana que vem tem mais. Pobre do Papai Noel, rapaz. Esse é o Papai Noel Paraguai. Mas vamos lá. Agora você viu aí o figurino do Renato, né? Com a homenagem ao Maradona. Ele falou sobre a vitória depois do jogo. Vamos ver o que disse um ídolo sobre o outro. Gostaria de homenagear meu grande amigo Maradona. Eu já fiz a homenagem usando a camisa dele. Foi um grande amigo que eu perdi. O mundo perdeu um gênio, uma lenda. E hoje é um dia
Realmente que eu estou muito triste. Então eu dedico essa vitória ao Dieguito, ao Maradona, que todas as vezes que conversei com ele foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos. Então que Deus o tenha e que Deus conforte os seus familiares. Que grande homenagem, Verdade. Bela homenagem. Aliás, por falar em homenagem, aconteceu por todo mundo ontem, afinal de contas, o Maradona, né, foi enterrado ontem. Jeremias, uma comoção que se espalhou, saiu para fora da Casa Rosada. Teve gente que tentou invadir, porque o velório terminou lá pouco depois das 4 horas da tarde. Havia possibilidade do enterro ser hoje. A família quis abreviar, me parece, né, Jeremias, o sofrimento, a dor ali, e as coisas foram mais rápidas, né, Jeremias? É porque se formou uma fila muito grande, né, Glauco e André? Então o governo argentino tentou falar com os familiares para aumentar o tempo do velório na Casa Rosada, mas a família não cedeu, ficou como 4 horas. E aí deu um corre-corre, né? Algumas pessoas tentando invadir a Casa Rosada para se despedir do Maradona. Um princípio de confusão também na saída do corpo, né? Ainda bem que eles não levaram no helicóptero, e sim num carro. Então teve uma espécie de cortejo ainda, né? Uma despedida, porque o cemitério não era o cemitério da Recoleta, que é um cemitério famoso. Onde 40 minutos de distância, né? Que virou muito mais. Então houve uma espécie de cortejo ainda, né? Hoje ainda, né? O que eu fiquei pensando assim, são 7 irmãos, né? E um irmão do Maradona não conseguiu estar presente no velório. Hugo Maradona, que mora na Itália e também é ex-jogador de futebol. Inclusive atuou pelo Cagliari, teve uma carreira lá razoável na Itália, enfim, mas não conseguiu por essa questão de voos, Covid, enfim. O resto da família, todo mundo estava lá e conseguiu, no final, né, desta cerimônia toda, desse dia todo, se despedir de uma forma um pouco mais reservada. E realmente foi um momento de muita emoção, ainda várias manifestações em todo o mundo de homenagem a Diego Armando Maradona. Para terminar, temos Campeonato Brasileiro, final de semana. O Inter, por exemplo, agora pensa no quê? No Brasileiro ou na Libertadores, já que o jogo do Boca é lá na próxima semana. Você acha que vai time titular, ô Jeremias? Olha, eu imagino que seja no máximo um time misto, viu, Glauco? Tem um grande ponto de interrogação em cima do Beira-Rio, né? O que o Inter vai fazer? O Abel vai fazer exame nos próximos dias para saber se ele pode ficar à beira do gramado contra o Boca, mas contra o Atlético Goianiense ainda deve ser o Leomir, e eu tô apostando um time misto aí, tá? Até para dar uma sequência para os titulares, né, que não jogaram na quarta-feira. Pois é, e pensamento, é claro, tem que estar no Boca, tem que estar aqui, ó, nessa taça aqui. Bom, eu quero me despedir do Jeremias, dizendo o seguinte: Jeremias, pode voltar pro computador lá na Black Friday, tá? Eu sei que você está procurando shampoo, condicionador, tudo para deixar esse belo bonito, tá? E a gente vai te liberar, então. Se tiver algum regalo, alguma coisinha barata, pode comprar para mim. Tá? Dá-me doce. Dá-me doce. Vou pensar, vou comprar uma coisa para vocês. Bom descanso, um abraço, Jeremias. E olha só, para lá em Black Friday, olha só, hoje é dia de Black Friday no comércio, né? E daqui a pouco você vai saber todas as dicas, orientações do Procon para não cair na tal Black Fraud. Isso tá cheio, tem que ficar de olho, viu? Porque tem muito espertinho pronto para, dar o golpe nos compradores desatentos. Então, daqui a pouco, todas as dicas e orientações, a Gabi Lerina vai em seguida conversar com a gente. Ela que a Gabi tá lá no centro, confirma? Tá no centro de Porto Alegre já? A Gabi Lerina tá lá no centro de Porto Alegre, em seguida vai conversar com a gente. Muito bem, 12h e 30 minutos agora. Crimes cometidos por discriminação vão ter penas mais duras. O Senado da República acaba de aprovar um projeto que agrava o racismo, a homofobia, a xenofobia e a intolerância religiosa. Vejam só. Infelizmente, um costume. Tu entrar dentro de uma loja e pelo fato da tua cor da pele, tu tá sendo seguido, tu tá sendo perseguido. Olha, acho que eu tinha uns 16 anos, 17. Ele disse: ô pai, tu tem que entender que negro nasceu para arrancar paralelepípedo e tu não vai passar disso. Por causa da cor da pele, Regina foi acusada de furto ao mexer na própria bolsa enquanto fazia compras no Carrefour, na capital gaúcha. Me levaram para dentro da salinha de revista e lá dentro da salinha de revista começou o circo dos horrores. Fiquei seminua na frente das minhas filhas, na frente dos clientes e dos funcionários.
O caso foi em 2018. Ela processou o supermercado, que recorreu. Para o senador gaúcho Paulo Paim, do PT, situações como essas são corriqueiras. Tu vê um único cidadão negro no Brasil e ele dizer para ti que ele nunca sofreu um constrangimento por ser negro, eu diria só que ele faltou com a verdade. É de autoria do próprio senador Paulo Paim um projeto de lei que prevê aumento de pena para crimes cometidos por discriminação. O projeto estava engavetado há 5 anos, mas ganhou força depois da morte de João Alberto Freitas, aqui em Porto Alegre. Vamos dizer assim, o crime de espancamento com violência. Vou dar um exemplo, né? Digamos que a pena máxima seria 2 anos. Se for no caso de racismo e preconceito, pode ser 4 anos. O projeto foi aprovado pelos senadores por unanimidade nesta quarta-feira, mas ainda precisa passar pela Câmara de Deputados em Brasília. Após o processo eleitoral, outras pautas envolvendo racismo devem seguir em discussão no Congresso, como a regulamentação das abordagens policiais. A abordagem tem que ser uma abordagem que não signifique que você vai matar o cara para depois perguntar quem é que ele é. Disse tudo, né? E aí inclui técnicas, inclui cuidado, né? A gente viu o caso, né, do João Alberto que aconteceu no hipermercado Carrefour, né? Não era a intenção deles de matarem, mas o que fizeram levou à morte dele, inclusive ali, né? Deixa eu conversar com o Glauco e com o Lucas, porque hoje é um dia que a gente vai ter aí o depoimento de um dos seguranças, né, Lucas, que é o Giovanni, que é aquele policial temporário que deve ser afastado, certamente, da Brigada Militar, e estava fazendo um bico ali de um dia, uma experiência de um dia, faltava 1 hora para sair, quando começou o desentendimento com o João Alberto dentro do Carrefour na quinta-feira da semana passada. Agora, essa questão do que se trata a intolerância, aliás, agora em dezembro teremos aí a inauguração da delegacia, né, da intolerância, e que está incluído também crimes ligados ao racismo. Quer dizer, são importantes iniciativas e que elas surgem. A própria votação no Senado, o próprio Senado reconhece a partir do momento do que aconteceu dentro do hipermercado com o João Alberto. Claro que a gente lamenta, mas isto forçou o Senado a tomar esta decisão e levar à votação esse aumento da penalidade. Lucas. André, até o que o próprio pai do João Alberto disse, o João Batista, disse que ruim que aconteceu com meu filho, mas já que aconteceu, que sirva para ter algum legado, alguma educação. E a gente vê que várias medidas foram tomadas, infelizmente um pouco tarde, eles não impediram a morte do João Alberto, mas que agora podem impedir e ajudar outras pessoas futuramente. Tem essa questão da lei do Senado, que ainda tem que passar pela Câmara de Deputados, tem a criação da Delegacia da Intolerância e também, André, acredito que toda essa discussão que a gente está fazendo aqui quase que diariamente, falando sobre a questão do racismo, o racismo estrutural, isso está ficando também como um legado e como uma educação, né? Educação para as pessoas conhecerem o que os negros passam diariamente. Exatamente. Essa questão do João Alberto, ela também toma uma outra dimensão pelas circunstâncias que ela aconteceu e pelas imagens que se tem. Agora, quantos outros João Albertos foram mortos e a gente não tem nem conhecimento sequer numa situação como nessa ou no outro tipo de circunstância? E o racismo que é de pessoas anônimas que tentam se manter no anonimato. E aqui eu lembro dos campos de futebol. Quantas vezes pessoas gritando absurdos e acabam não sendo localizadas. Agora eu tenho medo, André, porque sob o calor ainda do que aconteceu, todo mundo quer lei, todo mundo quer aplicar justiça e tal. Eu tenho medo que daqui a pouco se esqueça dessa história e que torne, né, a voltar tudo à velha normalidade. Por quê? Porque os parlamentares estão acostumados a sentar em cima da pauta. Essa é a verdade. Agora, a questão da educação não é de um dia para o outro. Eu proponho aqui as pessoas pensarem em casa, você que é racista, em ter um pensamento diferente, porque é na família que se ensina também que todas as pessoas são iguais. E aí cabe a nós, né, gente? Cabe a nós fazendo isso que nós estamos fazendo. Todo dia nós estamos trazendo a evolução desse caso aí, os desdobramentos, as repercussões. E lembrando que como tem esse, tem outros casos também. O caso como, por exemplo, de Nova Prata, aquela intolerância que começou no dia 8 de novembro, uma semana antes das eleições,
em que o rapaz foi morto em praça pública, linchado em praça pública, morreu 10 dias depois. Pelo menos 40 pessoas, gente, participaram, né, do linchamento, porque isso a polícia não comprovou ainda. Havia a suspeição de que ele teria mexido com mulheres que estavam numa festa. Uma festa não, que estava ali na rua bebendo com familiares, enfim. Então isso ainda não foi comprovado. Mesmo que fosse, isso teria um outro fórum para isso. Seriam outras medidas para isso. Agora, a que ponto que chegamos de voltar, né, não digo nem séculos para trás, mas de um tempo primitivo que as coisas eram resolvidas com as próprias mãos. E agora a gente tem a informação, parece que 3 pessoas foram presas envolvendo esse caso de Nova Prata, né, lá de Nova Prata, que lincharam em praça pública pelo menos 40 pessoas. Teve gente que bateu no... Eu não lembro o nome dele agora, mas que bateu nesse homem. Daí a imagem de Nova Prata. Tem gente que bateu e nem sabia por que estava batendo. Isso, a delegada comentou isso. As pessoas já nem sabiam o que estava acontecendo, o que tinha motivado, né? E a cachorrinha que acompanhava a vítima, até a cachorrinha foi agredida, teve a patinha quebrada. Inclusive, tem pessoas que vão ser investigadas por crime justamente ligado a animais, mano. Cadelinha que estava junto com ele, tentando proteger, imagina, das mãos dessas pessoas todas que os outros animais fizeram mal contra esse animalzinho inocente, né? Dá para dizer assim, os outros animais, né? Muito bem, a gente vai seguir com esses assuntos, vamos seguir falando da intolerância, né, da repercussão deste crime no hipermercado na semana passada. E também sobre depoimento a partir das 2 da tarde de um dos seguranças. Bom, gente, agora 12h37, eu quero que vocês prestem atenção neste recado aqui dos meus amigos da Solução Financeira. Olhem só. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora. Manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também. Tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você, o que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. Domingo é dia de segundo turno. Eleitores das 5 maiores cidades gaúchas vão definir quem será o prefeito ou prefeita pelos próximos 4 anos. Muito bem, para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul, Dr. André Luiz Vilarinho. Doutor André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, André e Lucas, da SBT. Uma boa tarde a todos e a audiência de vocês. Muito bem, nós queremos saber, numa primeira pergunta, doutor, como que vai acontecer a eleição neste segundo turno? Porque houve um atraso lá no primeiro turno, porque as informações eram mandadas para o TSE em Brasília. Eu lhe pergunto, como que vai ser agora no segundo turno e em que horário a gente já vai poder ter os resultados aqui no Rio Grande do Sul, doutor? Perfeitamente, André. O sistema continua o mesmo, né? A centralização para essas eleições de 2020 continua sendo Brasília, né? Para 2022 não sabemos, isso aí vai ser debatido até lá, mas no momento, para esta eleição, para o segundo turno, continua Brasília centralizando a totalização. Todavia, a nossa expectativa é que desta vez não haverá os problemas que ocorreu no dia 15 de novembro, porque, até em razão deles, o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou procedendo ajustes com a sua área técnica nos computadores. Esses ajustes foram realizados até a terça-feira passada. Na quarta-feira foram realizados testes
o sistema está funcionando perfeitamente bem e também a nossa expectativa é que os problemas não se repetirão, também porque a demanda será muito menor. Né? Então a gente vai ter o resultado mais cedo, doutor. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul nós teremos segundo turno em apenas 5 municípios, né? No Brasil inteiro em 57, de modo que a demanda será bem menor e nós acreditamos que nos horários previstos possamos dar o resultado. E isso é antes ou depois de 9 horas da noite, por exemplo? Não, aqui em Porto Alegre nós temos a expectativa de até às 20 horas, no máximo 20 horas, já proclamarmos o resultado, né, do prefeito ou da prefeita eleita. Né? E Caxias e Canoas acreditamos que por 18 horas e 30, e Pelotas e Santa Maria um pouquinho mais, 19 horas e 30 no máximo, porque Santa Maria e Pelotas têm bastante sessões eleitorais em áreas rurais. Glauco Paz, e depois o Lucas vai fazer uma pergunta para o senhor. Glauco. Vereador, boa tarde, um prazer falar com o senhor. Em relação ao e-título, que nós tivemos instabilidade também no aplicativo, né, que o eleitor pode instalar ali no seu smartphone, para consultas e até para justificar o voto. Mudou alguma coisa? Foi revista a plataforma? Vocês continuam aconselhando as pessoas a baixarem, utilizarem o e-título? Sim, Glauco. Agradeço a tua pergunta, que ela é muito oportuna. O e-título, como todos sabem, é uma ferramenta de extrema utilidade ao eleitor e, em razão desses ajustes que eu referi há pouco, eles também se destinam à melhora, à disponibilidade do e-título. Nós estamos solicitando aos eleitores que ainda não baixaram o aplicativo que o façam até o sábado à noite. O TSE fixou em 23 horas e 59 minutos, mas é óbvio que não dá para deixar para esse final de esse horário, né? Porque daí não vai conseguir mesmo. Mas assim, ó, nosso pedido é que que baixem o aplicativo até o sábado, até a noite de sábado. Né, tranquilamente, tem hoje, tem amanhã, e será muito útil. E no domingo será permitido apenas uma atualização, né, uma atualização do sistema para aqueles que já tiveram, mas isso é automático ali. No momento que o eleitor entrar no e-título, ele vai atualizar, deve pedir para atualizar no domingo. Lucas. Então é muito importante isso, que os eleitores façam, aqueles que não fizeram, que baixem o aplicativo até o sábado. Muito bem. Lucas Abate. Presidente, eleitor que não votou, não justificou no primeiro turno, pode votar normalmente no domingo? Tranquilamente, Lucas. Aqui são duas eleições distintas, né? 15 e 29 de novembro. Aquele eleitor que não pôde votar, que não compareceu às urnas, enfim, ele deverá justificar, tem até 60 dias para isso, deverá justificar a eleição de 15 de novembro e poderá, sem problema nenhum, independente de ainda não ter justificado, poderá votar nesta eleição do próximo domingo. Aqueles que não puderem comparecer no domingo deverão fazer uma nova justificativa, ou seja, o eleitor que não comparecer em ambas as eleições deverá fazer uma justificativa para cada uma. O prazo é até 60 dias e poderá ser feito ou pelo e-título, ou pelo site do TRE, ou comparecendo pessoalmente a um cartório eleitoral. Bom, doutor, o que é importante é as pessoas conferirem os locais de votação. Eu não sei se vai ter a alteração do primeiro para o segundo turno, mas é bom que elas já tenham, né, confirmadas os locais de votação, não é verdade? Perfeito. É o mesmo local, André. É o mesmo local. Tá. Quem votou no primeiro turno, em alguns casos houve troca de sessão do local, né? E alguns dentro no mesmo local, por exemplo, Colégio IPA, trocou a sessão de uma sala para outra, mas assim, ó, do segundo turno para o primeiro é exatamente o mesmo. Então, aqueles eleitores que compareceram dia 15 de novembro, no dia 29 agora será no mesmo local. E aí a importância daqueles que não baixaram o e-título, que o façam,
porque o e-título tem um georreferenciamento que, inclusive, conduz ele à nova sessão. Quer dizer, aqueles que não compareceram no primeiro turno, poderão facilmente agora identificar o segundo baixando o e-título. Muito bem, doutor André Vilarim, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Sucesso no domingo aí com as eleições. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a vocês, obrigado ao SBT por esse espaço, por essa oportunidade de contatarmos com o nosso eleitor. Um bom trabalho a todos e uma ótima eleição a todos os gaúchos. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. E é importante no dia da eleição todos terem cuidado, não há necessidade de você entregar o seu documento para os mesários. Você pode apresentar, uma questão, né, da pandemia, mas pode mostrar a sua foto. Isso é muito importante porque, por exemplo, comigo não aconteceu assim. O mesário pegou o meu documento, pegou o documento ali para identificar a foto. Então esse é um dos cuidados. Procure levar, se puder, vá de luva para depois descartar, leve máscara, tenha o seu kit, né, de higienização, sempre é bom garantir. Muito bem, 12h47, gente, olha só, agora chegou o momento de eu falar, é claro, todo mundo sabe, da Biscoito Zezé, que eu tenho um carinho muito grande. E olha só, falando em eleição, eu trabalho no domingo, dia de eleições, e sabe o que eu vou fazer? Trazer comigo os Biscoitos Zezé. Olha, é tão prático, viu? É tão prático. E mais que isso, você abre a embalagem da Biscoito Zezé, é como se você abrisse um biscoito feito em casa. É uma delícia. E é interessante porque eles continuam crocantes. É verdade. Olha, a qualidade dos Biscoitos Zezé, aliados à praticidade para a correria do dia a dia. E depois das eleições, que tal um Biscoito Zezé, hein? Para acompanhar a apuração, para acompanhar o resultado das eleições. Em casa, com as pessoas que você, né, já está convivendo, um chazinho, um chimarrão ou que tal um café. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Ó, um beijo bem grande para toda a família Zezé. Muito bem, gente, olha só, última sexta-feira do mês de novembro e vocês já sabem o que isso significa, não é verdade? É a Black Friday, aquele dia que muita gente espera para comprar mais barato. Uma tradição que vem dos Estados Unidos, chegou até a gente e é um momento muito importante para o comércio e para os consumidores. Mas atenção, que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vamos ao vivo conversar com a colega Gabriela Lerina, que está com a Fernanda Borges, que é diretora do Procon aqui em Porto Alegre, vai dar orientações extremamente necessárias para a gente não cair numa fria, não é verdade, Gabi? Olha o golpe, tem que se ligar, né, André? Tem. Olha, eu dei uma voltinha já aqui pelo centro, quando a gente chegou para fazer esse link aqui, vi as vitrines, olha, são vitrines muito sedutoras, hein? Tem comerciante garantindo desconto de 50%, 70%, 80%. Vou passar a palavra para quem sabe, né? Especialista nesse tipo de assunto, Fernanda Borges. Fernanda, obrigada pela sua participação conosco aqui. Quando que a gente tem que cuidar? Quais são os alertas do que é Black Friday se tornar uma Black Fraud? A gente tem que tomar muito cuidado realmente com aqueles descontos muito expressivos, né? Que não são adequados àquele produto, né? Uma televisão de 55 polegadas, ela tem um preço médio de R$ 2.500, R$ 3.000. Se ela estiver sendo vendida por R$ 500 por um site, provavelmente esse site pode não ser confiável. Então a gente tem que conhecer a reputação das empresas das quais a gente está adquirindo algum produto, né? Existem sites que a gente pode avaliar a reputação das empresas, como o Reclame Aqui, consumidor.gov.br, e a gente verifica então como outros consumidores avaliaram essas empresas e se elas são seguras ou não. Porque um ano tão difícil, né, André, os meninos que... Glauco, o Lucas também, um ano tão difícil, né, esse ano de pandemia, né, e também uma data tão esperada por todos os empresários, comerciantes, para tentar recuperar um pouco do tamanho do prejuízo que se tem em função do fechamento do comércio, mas é preciso ter atenção. Hoje pela manhã, inclusive, lá pelas 6h30 da manhã, muito cedo, já tinha uma fila, digamos assim, se formando numa das lojas mais populares aqui no centro de Porto Alegre. Eu quero também, Fernanda, aproveitando a tua presença aqui, para a gente falar sobre as regras da internet, que a gente sabe, em função da pandemia, muita gente não vai sair nas ruas e vai comprar pelo comércio online. E aí são regras diferentes, né? Sim, são regras diferentes. Só lembrando a população, né, da questão das aglomerações, né, falando dessas filas que se formam, as pessoas têm que ter muito cuidado. Nós estamos ainda num ano de pandemia, né, não temos ainda uma vacina, então lembrando da importância de manter o distanciamento e os cuidados todos sanitários.
Mas em relação às regras da internet, é importante o consumidor saber que os preços da internet podem ser diferentes dos preços das lojas físicas, né? E comprando pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. Ele pode, após o recebimento do produto, no prazo de 7 dias, informar o estabelecimento, o lojista, que ele não tem interesse em ficar com aquele produto, porque ele não era exatamente o que ele imaginava, né? E ele pode, então, devolver o produto. No caso de devolução, o frete é pago pelo próprio lojista. Isso sem justificativa alguma. Não precisa justificar, é um direito de arrependimento que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Fica a dica também, né, meninos, porque a gente às vezes esquece. Você vai comprar, por exemplo, de uma forma presencial na loja, acaba não vendo como é que funciona a política de troca. E nem todas as lojas têm obrigação de trocar o produto, né? É importante também ressaltar. E tem um outro detalhe também, que às vezes a gente compra e não sabe se é produto usado ou não, que muitas vezes acontece porque não aparece ali claramente se ele é usado ou não, como por exemplo em sites não de loja específico, mas esses sites que todo mundo conhece de compras por aí. Então também é importante ficar de olho, porque tem algumas informações que elas me parecem que ficam um pouquinho escondidinhas, não é verdade? É verdade, tem que cuidar. A empresa, o lojista, ele tem a obrigação de prestar informação clara e de forma ostensiva, né? Não pode ter pegadinha para o consumidor, senão o consumidor tem que procurar o PROCON, tem que vir aqui para conversar com a gente. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o serviço para aquele consumidor, né, que se sentiu aí prejudicado hoje, por exemplo, por causa ele deve procurar o nosso atendimento eletrônico, né? Por questões sanitárias, nós estamos ainda com atendimento presencial suspenso, mas ele pode entrar no site prefeitura.poa.br/Procon/reclamacal, sem acentuação, que a gente atende a demanda, né, e faz todos os encaminhamentos normalmente. O André, o que eu estou ouvindo de pessoas que eu conheço que se prepararam para comprar uma televisão hoje, sabe? Tu também já preparou, já escolheu a tua, uma televisão nova para nos ver em casa. O André, claro. O Glauco quer fazer uma pergunta, né, Glauco? Não, eu quero saber se é mais arriscado pagar no boleto. Olha, daí depende, né, da empresa que a gente está adquirindo o produto, né? Tem que se certificar se o início do boleto corresponde ao banco realmente, né? Se aquela empresa é confiável. Então, tem que cuidar. Depois que pagou à vista, realmente, às vezes, fica mais difícil de recuperar aquele valor se for uma fraude. Ok, obrigado, Gabi. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Gabi. Obrigado, Fernanda. Muito bem, tem que ficar de olho mesmo. Meio-dia, 53 minutos. Aliás, ficar de olho, gente. Tem que ficar de olho. Ficar de olho porque olha só o que aconteceu. A Brigada Militar fechou um bingo. O quê? A Brigada Militar fechou um bingo no Vale dos Sinos com mais de 100 pessoas se divertindo no momento que a pandemia está com os números mais altos, Glauco Paza. Hein? E não é só isso. Tem que dizer pro vovô e pra vovó. São do grupo de risco. Vão pra casa, demônios. A gente quer proteger vocês desse grupo de 100 pessoas. Pelo menos 60 eram idosos. Eles foram apreendidos com mais de R$7 mil e cadernos de anotações da contabilidade do bingo, tá? Para o responsável do local, foram confeccionados 2 termos circunstanciados por desobediência e jogos de azar. No detalhe, esse indivíduo, que seria o dono, tem mais de 14 passagens pela polícia por jogos de azar. A Brigada Militar de Novo Hamburgo diz que vem recebendo pelo Disque Denúncias 181 várias reclamações, várias denúncias nesse sentido aí. Poxa, custa ter um pouco de consciência com mais de 60, 65 anos. Né? Olha, a gente entende. A gente daqui a pouco vai fazer um ano, Glauco, com essa pandemia, não é verdade? O tempo está passando muito rápido. Eu lembro quando chegou dezembro, a gente ouvia dos casos lá na China, tá lembrado disso? A gente, quando estava no Natal, aliás, começou em novembro, lá na China, os primeiros casos de Covid. E agora é um momento que nós estamos com os hospitais, com a lotação ficando por aqui. São Leopoldo já passou de 100%. Sapiranga tem quase que o dobro de pacientes que estão na UTI, internados em outros hospitais da região. Os hospitais em Porto Alegre têm restrição, é um momento muito perigoso, isso é sério, tem que se ter o maior cuidado e a terceira idade faz parte do grupo de risco. E tem que denunciar, como está acontecendo. Tem que denunciar, infelizmente tem que denunciar sim. Muito bem, gente, faltando 5:01, olha só, o governo do estado vai restringir atividades se as hospitalizações por coronavírus continuarem aumentando aqui no estado. O governador Eduardo Leite disse que não deve fechar nenhum setor que está aberto, né? Pelo menos por enquanto. No entanto, o horário de funcionamento pode ser reduzido para quê? Para diminuir a circulação de pessoas. E esta afirmação foi feita ontem no Uruguai, lá em Rivera. Eduardo Leite se reuniu com o presidente Luiz Lacalle
Luiz Lacalle. Os dois discutiram ações para criar um acordo de protocolos que possam ser implantados nas regiões de fronteira para evitar surtos. Mas não é só na fronteira que os números preocupam. O alerta é de todas as autoridades em saúde. Mais cedo, o infectologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Zavascki, escreveu em uma rede social que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos no pico de média de casos novos por dia. E, segundo ele, nós atingimos o maior número de doentes Covid em enfermaria e UTI de toda a pandemia. E nós já estamos com a 5ª maior taxa de óbitos no Brasil, chegando a quase 7 mil mortos. Quase 7 mil mortos, Glauco, aqui no Rio Grande do Sul. E há pouco, o governador está falando nesse momento em redes sociais, é aguardado se ele vai mencionar algo a respeito de restrições. Porto Alegre fala em restrições também. Agora, muita gente diz assim, tá, mas e adianta diminuir o horário? Será que as pessoas não vão continuar mesmo assim? Se fala em restringir principalmente em bares e restaurantes. Esta é a informação que a gente pelo menos consegue obter. Agora, antes, aí discutem, tá, mas e no shopping não se acumulam também? A questão ela é mais educativa, né, Glauco? Ela é mais educativa nesse momento. É o recado, né? É o recado. Tipo assim, ó, ou se cuidem ou a questão vai piorar. E me preocupa muito, Glauco, porque nós estamos agora num alerta muito grande. Eu não quero, eu sei que ninguém quer, o Glauco não quer, que se repitam as imagens do que a gente viu na Europa. Aquelas imagens dramáticas de UTIs lotadas e superlotadas e o médico tendo que escolher a quem atender primeiro. Então, por favor, gente. Por favor, diga. No litoral norte há uma preocupação enorme, porque daqui a pouco temos verão, tá? Vai ser ampliada a capacidade do Hospital de Osório em 10 leitos de UTI, só que é o seguinte, ó. Às vezes um paciente, você sabe muito bem, fica 2 semanas, 3 semanas, 2 meses ocupando um leito. Então, de repente, 10 leitos a mais não é nada. Então tem que cuidar. E a gente está com a taxa de infecção, de contaminação, ou seja, as pessoas estão se contaminando, é a maior taxa desde o início da pandemia. Ou seja, o vírus está circulando, estão circulando o vírus. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, por favor. Confirmados 308 mil casos, 646. Vejam, quase 2.500 confirmados, né, nos últimos dias. Dá para contar aqui em 24 horas. Olhem a taxa de ocupação de leitos em UTI. 79,7%, isso contando o Rio Grande do Sul, tá? Número de óbitos, 6.686. Nesse minuto final, Glauco, vem a imagem para nós aqui. Dá para botar a Gabi e o Lucas com a gente junto? A gente quer fazer um pedido para todos, né, Glauco? Pedido para todos, para que, por favor, nós temos aí a Black Friday, vem o final de semana chegando, mas, por favor... Tem eleição? Tem a eleição no domingo. A gente precisa manter a máscara, a gente precisa manter a higienização das mãos com frequência, o distanciamento entre as pessoas, vai conversar, né? Manter aí 2 metros de distância. Olha para Rosário do Sul, que fechou as portas das lojas, do comércio há poucos dias. Verdade. Então esse é o pedido que a gente faz no encerramento do SBT Rio Grande, lembrando que às 19h20 tem o segunda edição com Marcelo Chemali. A gente volta com uma programação especial no domingo, acompanhando o dia de eleições, com boletins ao vivo, uma programação completa sendo preparado para todos vocês. E na segunda-feira, às 11h40 da manhã. Um bom final de semana a todos. Um abraço, Glauco. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Um beijo no coração de todos. Tchau.